Jesus entrando, ele foi para o Monte das Oliveiras, foi orar. E de madrugada ele voltou novamente para o templo, para uma casa de oração. E todo o povo ia com ele. E assentado, ele ensinava. Os escribas e os fariseus trouxeram na sua presença uma mulher suspeita de ato de adultério, fazendo ficar em pé no meio de todos. Imagine a vergonha, o desespero dessa mulher, sabendo que a lei daquele período, daquele tempo, ordenava que viesse matar ela, porque ela foi pega em ato de adultério. E assim a lei de Moisés mandava que viesse a pradejar ela até a morte. E assim os fariseus, os escribas, com astúcia no coração, procurando bem forma de acusar Jesus, botaram a mulher no meio do povo. E com astúcia fizeram uma pergunta: Mestre, Senhor, a lei de Moisés ordena que nós apredeja essa mulher até a morte. O que é que o Senhor nos diz? Porque eles procuravam acusar Jesus. Porque Jesus falasse que não pudesse apredejar ela, Jesus ia contra a lei de Moisés. E eles iam acusar Jesus. Aleluia. Porque a lei é inviolável. Não podia violar a lei. Por isso que eles buscavam com astúcia em seu coração, de toda maneira e forma, de acusar Jesus. Então eles levaram essa pobre mulher em pé em ato de adultério, botando no meio de todos para a vergonha dela. Mestre, ela foi pega em ato de adultério. E o que o Senhor nos diz? E Jesus, ele escrevendo no chão, na lei de Moisés, tá, e mulheres, seja apredejada. Pois o que diz? Pois diz, entretanto, para que acusasse Jesus e caluniando-se. E Jesus escrevendo, Jesus se inclinou sobre a terra e começou a escrever com os dedos. E eles insistiram na pergunta novamente. E Jesus, levantando-se e disse, Jesus, ele se levantou e disse: aquele que entre vós que estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. A palavra de Deus fala que eles, examinando a vossa consciência, começou a sair do mais velho ao mais novo, do maior ao menor, ao ponto de ficar Jesus e a mulher. Só ficou eles dois, porque o único santo e justo era Jesus, o único que podia acusar ela. Aleluia. E Jesus fez uma pergunta para aquela mulher: mulher, cadê os seus acusadores? Cadê, mulher, os teus acusadores que tanto te acusava e queria lançar pedra sobre vós por causa do teu pecado? É assim que o diabo faz quando nós erramos. Imagina aquele que não conhece Jesus, que já vive na prática. Tanta pedra que é lançada sobre ele. E Jesus falou: nem eu te condeno. Porque Jesus falou: nem eu não te condeno, porque Jesus perdoou ela. Aí Jesus vai falar uma palavra linda: ei, vai e não pegues mais. Ela teve uma oportunidade de recomeçar de novo. Porque ali, Jesus não tivesse compadecido dela, ele tinha matado ela, tinha acabado a esperança para aquela mulher. Mas Jesus, ele se compadeceu, ele perdoou. E ele deu novamente uma nova oportunidade, assim como deu para mim, como deu para você. Aleluia. Uma nova oportunidade de nós recomeçar de novo. Mas ele deixou bem claro: tá perdoado, tu pode ir, mas não peques mais, para que não suceda algo pior. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Jesus, ele encontrou um paralítico há 38 anos, que se encontrava acamado. Eita glória. E Jesus falou: levanta e anda, pega teu leito e vai, homem. E aquele homem foi curado.
Aleluia. Mas preste atenção, quando foi mais tarde, Jesus teve um encontro com ele novamente. Sabe o que Jesus falou para ele? Já está perdoado os teus pecados. Não peque mais para que não venha te suceder algo pior. O pecado tem consequência. Aleluia. Ele adoece o corpo com várias enfermidades. E a alma também. E leva à morte. E aqui eu vejo de novo Jesus falando: vai e não peques mais. Ele já tinha perdoado ela. Não era para ela pecar mais, para que também não viesse a suceder coisa pior para ela. Como Jesus alertou para aquele paralítico de 38 anos, acamado, sem esperança, sofrendo. Mas quando ele teve um encontro com Jesus, a vida dele mudou. Porque Jesus, ainda de perdoar ele, ainda curou. E ainda alertou horas mais tarde: não peque mais para que não suceda algo pior na tua vida. Aleluia, Jesus. E o cumprimento em cima desse texto que Deus me concedeste, em Efésios, capítulo 5, ao verso 3, vós que quiser acompanhar para compreender o texto, você que tem Bíblia. Então tu entendeu essa palavra? Quando Deus nos perdoa, foi um novo recomeço, uma nova esperança, uma nova alegria. Aleluia. Mas que isso não passe, que isso não acabe mais, essa nova esperança, essa nova alegria, que você não venha mais pecar, para que isso não te suceda coisa pior. Aleluia, Jesus. Aí é que vai falar a respeito o fruto da luz, o fruto dos filhos de Deus, que é luz, e as obras das trevas, os filhos da ira de Deus, que andam na prática do pecado. Vai falar dos dois, vai falar de nós luz e vai falar dos trevas. Aleluia. Porque Jesus falou: vai e não peques mais. Mas a imprudência de toda sorte de impureza, a impureza é quem está sujo na imoralidade, ou a cobiça, nem sequer ser momentânea entre vós, como convém, seja santo. Deus está falando para nós ser santo, 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 assim como eu sou santo, então seja santo em toda a vossa maneira de viver, de falar, de agir, Aleluia, de pensar. Jesus. Seja santo, porque eu sou santo. Glória a Deus. Então aqui a palavra fala que não nos convém andar na imprudência de toda sorte, nem na impureza, na imoralidade sexual, nem na cobiça, mas que nos convém ser santo. E a conversão topeira, nem palavras em vãs ou socajice, palavra de xingamento, palavra de imoralidade, palavrão. Não nos convém andar nessa prática, nesse hábito de palavras topeira, palavra de chocajice, imoralidade de palavras. Porque isso não nos convém, nós que somos filho da luz, filho dos santos do santo. Que as nossas palavras sejam palavras de eficácia para os que ouvem, que gera vidas. E Deus, ele vai continuar a coisa essa inconveniente, antes, pelo contrário, ação de graça. Que as palavras dos nossos lábios sejam palavras de eficácia, que seja palavra de ação de graça, isso é agradável ao Senhor. Palavras boas que geram vidas. Aleluia. Palavras justas, palavras santas, palavras honestas. Porque não nos convém andar com palavras topeiras, palavras imorais, palavras de chocadice. Sabe por quê? Porque Deus já nos perdoa e disse: vai e não peques mais. Aleluia. Vai, não peques mais. Seja luz para aqueles que estão em treva. A tua diferença e o teu resplendor em Cristo vai iluminar eles. Aleluia. Eles vão reconhecer que tu és filho do Altíssimo por tuas obras, por teu comportamento, por o teu caráter. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Sabe, pois, nenhum incontinente, ou a pessoa impura, imoral, avarento, que pratica idolatria, não tem herança no reino de Cristo de Deus. Tais que andam nessas práticas, na impureza, na imoralidade, na perversidade, na avareza, mesquinho, egoísta, só pensa em si próprio, não tem parte no reino de Deus. Esquecesse do segundo mandamento: amar o teu irmão como a si mesmo, cuidar dele, orar um por o outro. Porque Deus é amor, e que já eu estou no amor dele, eu tenho que amar, eu tenho que perdoar. Ninguém vos engane com palavras e vãs, porque por causas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ei, você não é filho da desobediência. Tu não é.
Tu é filho de Deus, porque tu obedece, porque tu ama, porque tu perdoa e porque tu permanece nele. Tu és filho de Deus. Tu não é filho da ira de Deus que anda nessas práticas, nesses hábitos. Que por causa desses hábitos, de palavras choquedices, palavras em vãs, de impureza, de imoralidade sexual, de pornografia, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Mas tu és filho que obedece, que ama o Pai. E a ira não vem sobre você, mas sim sobre os filhos da desobediência, filho das trevas. Portanto, não seja participante com eles. Deus está falando para eu não participar com eles. Um exemplo, chega alguém, começa a falar de imoralidade, coisas mudando que não me convém, que não traz edificação para a minha vida, palavras topeiras, palavras em vãs, palavra de chocadice, ou palavra de injúria. Palavra de injúria é eu falar mal de alguém, eu apontar alguém. Quando eu faço parte disso, eu sou inconveniente com ele. Então a ira de Deus vem sobre mim também, porque eu pactuei, porque eu aceitei as obras dos filhos da desobediência. Aleluia. E por causa disso você vai pagar um alto preço por a tua desobediência. Porque Jesus falou para aquele homem: vai e não peque mais, para que não venha suceder coisa pior sobre a tua vida. Tu é luz, ilumina, seja diferente. Glória a Deus. Não andais mais nessas práticas do velho homem, qual Deus já sepultou na tua vida e fez de você um novo homem. Na verdade, na santidade, na justiça, na sinceridade, no amor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, porque Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Pois outra hora você era treva, antes de conhecer Jesus. Noutra hora, noutro tempo, nós era treva, porque nós andávamos no pecado, por falta de conhecimento de Deus. Nós agimos na ignorância. Aí Deus fala que no outro tempo, noutra hora, nós era treva. Mas porém agora, em Cristo Jesus, sabe o que nós somos? Luz. Porque nós somos filhos da luz e Jesus é luz. Então você, luz é para iluminar, é para refletir a grandeza da vossa glória para os que se encontram em treva, para que eles possam enxergar o caminho, porque o pecado cega. O pecado cega e mata. Seja luz para alguém, para que tu possa iluminar aquela pessoa, para que ele possa reconhecer o pecado, o erro dele, porque o pecado cega e a gente não reconhece. Aleluia. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, em toda justiça e verdade. Nós que somos filhos da luz, nós temos que frutificar toda verdade, toda bondade e toda justiça de Deus. Tu tem que ser uma pessoa que anda na prática da verdade, uma pessoa boa, santa, honesta e justa. Só quero o que é meu por direito. Faça justiça, porque o teu Deus é justo. Aleluia. Aleluia. Deus deu oportunidade para aquela mulher que foi pegada de adultério, porque naquele momento, naquela hora, a esperança dela podia ter se acabado. Por causa da lei de Moisés que mandava furtar a alma dela, tirar a vida dela, por causa do pecado, porque o pecado tem uma consequência. Tu sabe qual é a consequência do pecado? É a morte. Eles iam matar ela, tanto fisicamente e espiritualmente. Quando a alma descolasse do corpo dela, ia para o inferno, porque morreu no ato do pecado. E a palavra do Senhor fala em Romanos 6:23. Havendo o pecado ser consumido, gera a morte, amor de espírito. Que morte é essa? A minha alma ser lançada no inferno por causa do meu ato. Glória a Deus. Aleluia. Então o pecado tem uma consequência por causa da lei de Deus. E Jesus, ele perdoou aquela mulher, ele livrou ela da morte física, corpo aqui, e da morte espiritual, que é a pior. Porque a morte espiritual é lançar a alma no inferno, é passar toda a eternidade sendo atormentado, queimado, torturado. Há um ranger de dente, onde o bicho não morre. É isso que a Bíblia fala. Jesus, ele falou para os discípulos. Essa é a verdade.
Por que Deus levanta profeta e homem de Deus para anunciar o evangélico? É para nos alertar sobre a ira vindoura de Deus que vai vir sobre os filhos da desobediência. E nós não viemos fazer parte disso. Dessa consequência que vem sobre eles. Aleluia. Então nós aprendemos que o fruto da luz que somos nós em Cristo é bondade, é justiça e verdade. Provando sempre agradar o Senhor. Tudo que ele procura agradar é Deus, não é o homem não, é Ele que te ama, Deus que cuida de ti. Isso aqui são os preceitos de Deus, a vontade de Deus que está sendo relatada aqui nessa noite. Isso aqui não é meu desejo não, isso aqui não é minha vontade não. Isso aqui é vontade de Deus para cada um de nós venha viver e praticar a bondade, a verdade e a justiça. E que nós não seja conveniente com os filhos das trevas praticando a imoralidade, a mentira, a falsidade, o engano. Para que a ira de Deus que não vem sobre eles, não venha sobre nós por causa da nossa desobediência. Porque nós sabemos que o nosso Deus é santo, e que Ele é santo, nós teremos que ser santo como Ele, porque nós somos filho dEle. Aí Deus fala ainda assim, para chamar a atenção: não seja cúmplice nas obras infrutíficas das trevas, antes, porém, reprova. Deus, Ele reprova toda obra infrutífica. Quais são as obras infrutíficas? Que os filhos da desobediência andam: prostituição. Impureza é toda prática de imoralidade sexual, depravação, bebedice, adultério, fornicação, profinha, fações, lasciva, o desejo desfreado, dispor o vosso corpo na sensualidade, mostrando as vossas partes com roupas cortíssimas e sensualizando, sendo objeto de cobiça. Deus, Ele nos fala: saiba honrar o teu corpo. Sabe como possuir o teu corpo na santificação, qual ninguém verá a Deus. Santificação é santidade. Deus vai falar para nós honrar o nosso corpo. Quando você anda de qualquer maneira, você está desonrando o teu corpo. Você está desonrando a Deus. Porque Deus é santo, nós temos que ser diferente dos demais, para que as pessoas possam ver Cristo em ti. E quando alguém, o teu vizinho da esquerda, da direita, vê Jesus na tua vida, não é que tu abrir a boca para falar de Jesus, ele quer. Porque o testemunho da tua vida é forte, porque tu é diferente deles. As tuas ações, o teu proceder é diferente deles. Aleluia, Jesus. Então Deus, Ele alerta: não seja cúmplice deles. Não fala mal do irmão. Não anda na pornografia, na imoralidade, na masturbação. Não anda mentindo, apontando, acusando, caluniando, falando palavras topeiras em vão, como fala no início do texto. Não seja conveniente com os filhos da desobediência. Deus, Ele perdoou o teu pecado. Ele te deu um recomeço. Ele te deu uma chance, assim como aquele paralítico de 38 anos sofrendo, acamado, deitado. E para que não viesse suceder coisa pior a ele, Deus ainda foi lá e alertou: meu filho, tu tá perdoado, tu tá curado, tu tá de pé. Porque 38 anos tu só estava acamado, mas tu tá de pé, meu filho. Agora tu pode ir. Mas não peque mais não, para que não suceda coisa pior na tua vida. Porque quando nós pecamos, logo uma doença aparece sobre o corpo. Não demora muito. E muitas vezes, por falta de conhecimento da palavra, tu acha que é uma doença porque veio assim normal, não. Lá no livro de Deuteronômio, do capítulo 28, ao verso 15, fala a consequência da desobediência. Aí fala lá o que Deus manda: secura, febre, úlcera. Tanta doença que Deus manda porque desobedeceu a Ele. Quem manda é Deus, não é o diabo, não. É Deus que manda. Porque tu conhece a palavra. Tu não tá mais na lei da inocência, como o ímpio anda aí fazendo todo tipo de perversidade. Ele não conhece, tu conhece. Então Deus, o teu tratamento já é diferente dele. Porque você conhece. Você não tá mais na lei de Deus, na lei da ignorância. Você age por impulso, por não conhecer a palavra, como o ímpio. A partir do momento que você adquire conhecimento, o teu tratar, o meu tratar é diferente. Que desobedecer, a consequência vem na hora. Porque tu já não é tratado como um pecador. Você já é tratado como um transgressor da lei de Deus. Tu transgrediu algo que tu sabia que não podia. E pecado Deus trata como crime. Um exemplo de tu entrar no comércio e furtar algo que não te pertence. Tem uma consequência por a lei do homem.
E quando peca também tem uma consequência para a lei de Deus. E é pior essa consequência da lei de Deus. Ela mata e ainda condena ao inferno. Mas Jesus ele veio dar vida, vida em abundância. Ele é a nossa esperança, a nossa alegria. Mas tem que ter transformação em vida em nós. Ele chamou nós do jeito que nós somos. Porque nós era treva, eu, você. Agora nós somos luz. Porque nós estamos em Cristo. E já que nós somos luz, nós temos que iluminar quem está na direita e quem está na esquerda. Nós temos que ter testemunho de vida, de comportamento, de falar, de andar, de agir. Porque Deus ele não faz acepção de pessoa. Ele julga cada um de nós por as nossas práticas, obras, ações e pronúncia. Até palavra Deus cobra. Então Deus falou, ele alertou a respeito dessas coisas. Porque aquele que faz coisas em oculta, vergonhosa, mas todas as coisas enquanto reprova pela luz. Deus reprova as coisas que é feito em oculto, pecados que é feito em oculto, é reprovado por Deus. Aí Deus vai falar desse jeito: ei, desperta tu que dorme, levanta entre os mortos, Cristo te iluminará. Então essa pessoa está em treva. Deus está falando: desperta, povo, levanta entre os mortos, Cristo vai te iluminar. Glória a Deus. Cristo quer iluminar pessoas que estão em treva, que estão em pecado, que agem na ignorância, por não conhecer e não saber a vontade de Deus através da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Por isso que cabe a mim, cabe a você anunciar, falar que Jesus é bom, salva e leva para o céu. Aí Deus vai falar assim, verso 18: não vos embriaguei com vinho, que traz a depravação, mas gente, voz do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Deus está falando para nós nos encher do Espírito Santo dele. Não nos entregar a embriaguez, que traz a depravação, a imoralidade. Porque não age no bom senso, mas sim sendo influenciado por principado, estes infernais demônios, que te influencia a fazer a vontade da carne, que é toda prática de pecado, de imoralidade. Então, nós vimos através desse texto, dessa palavra, o fruto da luz, que somos nós em Cristo, que é a bondade, que é a justiça, que é a verdade. E vimos o fruto das trevas, que é o pecado, que é a depravação, que é a imoralidade, que é a impureza, a sujeira espiritual, a avareza, a idolatria, qual Deus qual Deus relatou através desse texto, para que não nos convenha pactuar, praticar, fazer tais atos que aquele relata, porque tais que praticam e vivem não herdará o reino do céu. Porque Jesus ele perdoou aquela mulher que foi pega em ato de adultério. Jesus perdoou aquele homem também que foi 38 anos acamado. Deus que não perdoou, ele foi curado. Deus pôs de pé, mas ainda alertou: vai e não peque, para que não te suceda coisa pior. Aí Deus vai falar: ele vos deu a vida, estando vós ainda morto, em deleito e em pecado. Nós estava morto espiritual para Deus. Entretanto, o corpo está andando aqui por essa terra. O corpo, tu faz tudo, come, bebe, anda no pecado, nas trevas, mas tu está morto espiritual para Deus. Que morte é essa espiritual? Que tu morrer, tu vai direto para a condenação, não tem nem juízo. Porque nós somos vivificados através de quê? De Jesus. E para que isso aconteça na minha vida e na tua vida, nós temos que aceitar Jesus. Aí nós somos vivificados através do Espírito Santo. Glória a Deus. Porque o Espírito Santo ele é selado sobre nós. Efésios 1, verso 13. Depois de ter ouvido a palavra da vossa salvação, crendo, acreditando, aceitou Jesus, o Espírito Santo do alto do céu desce sobre minha vida e sobre a tua. Aí nós somos vivificados. Agora você vive para Deus. Isso fala a respeito do quando o homem nasce de novo. É isso, quando você aceita Jesus, através do Espírito Santo, ele te vivifica, gera vida em você, qual você não tinha, por causa dos pecados dos deleitos. Aí nasceu um novo homem, uma nova criatura. Isso são palavras espirituais. Glória a Deus, aleluia. Deus é fiel. Aleluia. Deus é fiel, Deus é santo. Aí a Bíblia fala assim: mas sois guiados pelo Espírito Santo, vocês não estão mais sobre a lei de Deus. A lei de Deus é para o pecado. Nós não estamos mais na prática do pecado, então não tem lei para nós. Porque nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Aqueles que não são guiados pelo Espírito Santo de Deus, eles estão sobre a lei de Deus.
Tem uma consequência que essa lei traz para quem vive na parada do pecado, a morte espiritual, mas ser lançado nas profundezas. Mas nós que somos guiados pelo Espírito Santo, não tem condenação por nós. Por isso que no livro de Romanos, no capítulo 8, ela fala assim: aqueles que estão em Cristo, aquele que está em Jesus, não há nenhuma condenação para conosco. Não tem mais. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Até aqui o Senhor me conduziu. Eu creio que você entendeu que